seguidores do Boteco do Chula, né? O Brasil, o Nordeste, o mundo todo. Quem não conhecer Carlinhos Bala, não conhece Não o conhece Ted bola. Danone. Pô. Então, nós queremos saber do seu começo, da sua carreira, da sua trajetória, como é que você começou, pro povo saber, né? O povo só sabe do Carlinhos Bala depois de goleador, depois de conquistar título, mas não sabe de onde esse Carlinhos Bala veio, como é que ele conquistou, com a humildade, né? Com caráter, com alegria, com emoção, com talento, né? Dentro de campo e a humildade fora de campo. Nós queremos saber isso de você. Chula, pra ser jogador de futebol, o cara acha que cai de paraquedas ali no meio de campo, né? Não é. A gente passa por um perrengue muito grande, né? Sempre acompanha a história do Cafu, né? Cafu foi dispensado 9 vezes e conseguiu chegar onde chegou. Eu comecei, né, numa escolinha no Flamenguinho, lá no Curado, que na época eu não tinha nem condição de pagar, né? Pra você ver como é o começo da minha trajetória. Lá era uma escolinha que se pagava na época, era R$ 10. R$ 10 a ano já era uma fortuna, né? E eu disse ao rapaz que eu não tinha condição nenhuma de pagar, porque meu pai trabalhava na Ceasa e minha mãe trabalhava em casa de família. Então, teve um certo dia que eles marcaram um amistoso, e aí o time não veio, né? E a gente tava no meio do campo, a gente tava na beira do campo esperando, e aí ele montou um time, né? Um time pra jogar contra o time dele. E aí me botou e eu peguei e me destaquei, né? Jogava naquela época, jogava com uma faixa no pé, parecendo aqueles galos de briga, né? Enrolado no mocotó. E ele falava assim, pô, tu joga bem pra caramba, quer participar da escolinha? Eu falei pra ele, eu não tenho condições nenhuma, eu já venho de São Martim pra cá, né, passando por debaixo da catraca do ônibus, né, que aqui tinha um ônibus que a turma surfava em cima dele, era um tipo de ônibus que todo mundo pagava ele e não pagava, né, então eu aproveitava essa oportunidade na sexta de noite, pra chegar lá no Curado, dava 2 horas, né, ele fazia Recife todinho, e eu tinha que sair na sexta pra chegar lá mais ou menos 10 horas da noite, porque o ônibus fazia um percurso muito grande. E aí, nesse jogo que ele fez treino, peguei, me destaquei. Ele disse, ó, você quer vir treinar com a gente? Só que eu passei pra ele, não tenho condição nenhuma, meu pai. O que a gente ganha é pra se manter. Então, se eu tirar agora aí R$ 10 da minha mãe e do meu pai, a gente não vai sobreviver. Ele falou, não, você vai ser uma bolsa, né? Você é o jogador que a gente vai abrir exceção de uma bolsa, porque você joga bem e vai nos ajudar muito com esse projeto. E aí continuei, né? Continuei treinando lá, ia toda sexta, né? Porque hoje, se você reparar, em todo canto tem uma escolinha. Em todo canto, antigamente não tinha. Raramente você encontrava um bairro, outra em outro bairro. Hoje, em todos os bairros tem escolinha, né? Porque todo mundo hoje quer ganhar dinheiro através do futebol. E aí, no primeiro jogo que eu fiz, foi fazer contra o América lá em Jaboatão, um amistoso. Na época eu tinha idade de juvenil, infanto juvenil. Naquela época era, você tem nas duas idades, você participava. E aí foi 5-1 o primeiro jogo no Infanto Juvenil. No Juvenil foi 3-0. E eu fiz 7 gols nesses 2 jogos. E aí já tinha um olheiro do Santa Cruz lá, né? Tem olhar nesse jogo, porque na outra semana o América ia jogar com o Santa Cruz. O cara tava lá. Quantos anos que era o juvenil? Quantos anos tinha? 16 anos. 16 anos. Hoje as categorias juvenil já é 14 anos. Naquela época 16. Era 16, Aí você tinha chegado a 16, juvenil 18, né? 18. E já pra cima tinha o aspirante. O aspirante. Pra assinar o contrato. 21 anos, pra você já Pra ser profissional. Antes assinava profissional? Antes de Antes dos assinar. 21 não assinava, não? Começava com assim. 21 anos já. Antigamente 21 só anos, chegasse, só se você chegasse profissional. Não, hoje é aí, você Hoje esteve. Hoje com 16 anos o cara tá Com profissional. 16 anos já Se a gente fosse mais novo, a gente já Já tava tava, com 16 anos já tá rico. ganhando A 10 gente milhões. ganhava ajuda de custo, R$ 180 dava pra comprar um desodorante, É. um sabonete. Sim, E eu continua. tinha que, chegando nessa parte, Chula, tá aí, naquela época eu ganhava R$ 100 pra pagar passagem o mês todo. E eu tinha que pegar 4 condução nessa época que eu cheguei no Santa. Que ano E aí- que era isso? Isso é 96. 96. 96. Era nessa altura mesmo, meio de junho pra julho. Né? E aqui no inverno chove bastante. E aí foi um amistoso, o América, né? E o cara me chamou do América, ó, você quer vir participar? O América já era um clube profissional. O América foi um time que ganhou 6 campeonatos pernambucanos. E na época tinha um cara que também se estava destacando, era o artilheiro pernambucano, né? Aqui tinha muito isso, um time do interior, montar um jogador, pegar um jogador e o cara se destacava e era o artilheiro pernambucano. Eu acho que na época era Lelé, eu acho. E aí eu fui pro América, aí fez um amistoso com o Santa, né? As duas categorias, juvenil e infanto juvenil. Eu joguei nas duas de novo. Aí ganhou 2-0, fiz 2 gols. E no outro foi 4-1, eu fiz 4 gols. E aí o cara já me chamou, isso foi sequência, né? A gente acha que a carreira da gente vai, pô, vou agora passando de um clube pro outro. E pra mim foi melhor aqui, porque quando eu fui começar a treinar no América, eu passei uma semana. E aí eu não tinha condição de pagar passagem nenhuma. Só que o pessoal lá me dava 2 passagens. Então eu saía de casa, meu pai saía para trabalhar de 5 horas da manhã, eu me levantava às 5h30
E aí eu vim andando de São Martinho à Estação Santa Luzia, quase 40 minutos andando. Nossa. Né? Pegava uma sacolinha de pão, uma chuteira velha que os caras me deu que nem travatinha e ia andando para pegar um metrô de Santa Luzia para Jaboatão e com a mesma passagem ir de volta e depois voltar andando. Então, assim, quando a gente tem um sonho, porque assim, eu tinha um sonho de dar uma casa à minha mãe, né? Porque toda vez que eu chegava em casa, minha mãe chorando no banheiro, lavando a roupa, e quando chovia essa época assim, pingava muito em casa, né? Então, assim, eu praticamente abdiquei de curtir a vida, eu botei isso na minha cabeça. Eu vou me dedicar à minha família para dar um futuro melhor à minha família do que entrar no mundo da cachaça, porque né, os amigos, ele influencia você, né? Você tem duas escolhas, ou você segue pro caminho que quer seguir para ser jogador de futebol, ou então seguir no caminho da cachaça, né? Então, eu nunca fui de beber, passei parte da minha vida me dedicando ao futebol para poder dar um futuro melhor para minha família.